Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. No Ângelus, Papa concede Ministério do Leitor e do Catequista a algumas pessoas, sendo 2 brasileiros. Só nos últimos 2 anos, a população de rua da maior cidade do país cresceu 31%. Você vai saber porque depois de quase 2 anos, a prova de vida volta a ser obrigatória. Presidente sanciona a Lei Orçamentária Anual de 2022. O retorno das aulas presenciais e os cuidados necessários para manter a segurança dos alunos. A escolha de um santo para interceder pela vida neste novo ano. E o fim da peregrinação de um homem que saiu de Pernambuco rumo à Aparecida para agradecer. Durante a celebração da missa, neste domingo, o Papa Francisco concedeu o Ministério do Leitor e do Catequista a algumas pessoas, entre elas 2 brasileiros. O Santo Padre também pediu que a próxima quarta-feira seja dedicada à oração pela paz. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Francisco presidiu a missa do domingo da palavra na Basílica de São Pedro e pela primeira vez foi celebrado o rito próprio para instituir leitores e catequistas. Cada novo leitor se apresentou diante do Papa, dando sua disponibilidade a este serviço de anúncio da palavra e recebeu das mãos do Pontífice uma Bíblia. Já os catequistas, após a oração que os instituiu propagadores do Evangelho e da doutrina, receberam uma cruz do Santo Padre. Foram 7 leitores e 8 catequistas de várias partes do mundo, entre eles 2 representantes do Brasil. Regina e o Anderson são da Diocese de Lusiânia, em Goiás. Com emoção, eles nos mostraram a cruz dada pelo Papa e falaram da alegria de ver a missão do catequista ainda mais reconhecida pela Igreja. A emoção é muito grande, o reconhecimento desse ministério, de poder estar levando Jesus, estar levando a palavra a todas as pessoas, né? O zelo, o carinho que nós temos de estar anunciando o Evangelho, a iniciação à vida cristã. Esse carinho que o Papa tem conosco, com o nosso país, e hoje receber da mão dele foi magnífico. É uma graça, só bênçãos. Então o que eu posso resumir hoje é gratidão. Na homilia, o Papa falou da centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas e pediu que nos apaixonemos de novo pelas Sagradas Escrituras, que nos levam sempre para Deus e para os irmãos. E recordou que a palavra de Deus nos provoca estes 2 movimentos, um maior relacionamento com Deus e o amor e respeito ao próximo. Disse ainda da tentação da rigidez tão presente nos nossos tempos. Acredita-se que encontrar Deus é se tornar mais rígido, com mais normas, mas não é assim. Quando vemos propostas rígidas, pensemos logo: este é um ídolo, não é Deus. Por fim, fez um pedido: voltemos a colocar a palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da Igreja. Vamos ouvi-la, rezá-la e colocá-la em prática. Após a missa, o Santo Padre se encontrou com os fiéis aqui na Praça de São Pedro para a oração do Ângelus. Na meditação, pediu aos fiéis que a cada dia se dediquem à leitura de um trecho do Evangelho e sugeriu o evangelista Lucas, que fala da misericórdia de Deus. O Papa ainda disse que essa leitura pode ser feita individualmente e que o importante é nos familiarizarmos com o Evangelho, porque ele nos trará a novidade e a alegria de Deus. No final do Ângelus, o Papa voltou a manifestar a sua preocupação com as tensões na Ucrânia, que ameaçam infligir um novo golpe à paz no país, colocando em discussão a segurança da Europa. Faço um forte apelo a todas as pessoas de boa vontade para que elevem orações a Deus Onipotente, para que cada ação e iniciativa política esteja a serviço da fraternidade humana. E pediu que a próxima quarta-feira, 26 de janeiro, seja um dia de oração pela paz. O fundador da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI de televisão, Padre Eduardo Dougret, um dos precursores da renovação carismática católica no Brasil, está internado em Campinas, interior de São Paulo. Quem tem a atualização sobre o estado de saúde do sacerdote é Rodrigo Luiz, que fala ao vivo de São Paulo. Boa noite, Rodrigo. Oi, Yara, Reinaldo, boa noite para vocês, boa noite para todos que acompanham
Bom, de acordo com o boletim divulgado hoje à tarde pela Associação do Senhor Jesus, o quadro clínico do padre Eduardo Dougherty é estável. No sábado, ele precisou ser internado na UTI do Hospital Samaritano em Campinas, São Paulo. O motivo da internação foi a variação da saturação decorrente de complicações da Covid-19. De acordo com os médicos, padre Eduardo necessita de atenção clínica intensiva ainda, pois sua saturação está baixa. Ele está lúcido, tem conversado com os médicos. Outra boa notícia é que de ontem para hoje, o nível de oxigênio teve uma melhora de 12% e começou a reagir aos medicamentos. Seguimos em oração pela saúde do padre Eduardo Dougherty, esse grande evangelizador do nosso país. No próximo sábado, ele completa 81 anos de vida. A gente muda de assunto. Depois de quase 2 anos, a prova de vida, recurso do INSS para evitar fraudes no recebimento de aposentadorias e outros benefícios, volta a ser obrigatória. A nossa equipe explica os detalhes. Há quase 6 anos, Dona Angelina recebe o benefício da aposentadoria e faz a prova de vida desde então. Por conta da pandemia, ela não precisava comparecer ao banco, mas ia mesmo assim para tirar dúvidas. Quando era para mim, a última que eu fiz foi em 2019, né? Aí quando foi a época de eu voltar para fazer em 2020, eu voltei, aí não estava fazendo, né? Ao contrário dos 2 últimos anos, em 2022 a prova de vida volta a ser obrigatória. E assim como mais de milhões de beneficiários pelo Brasil, Dona Angelina deverá realizar essa ação para não ter o seu benefício bloqueado. Ela estava suspensa, né, até o final de dezembro de 2021, em razão da pandemia. E a partir do dia 1º agora, de janeiro de 2022, ela voltou. De acordo com o calendário atualizado, quem não realizou a prova de vida desde 2020 tem até o final de fevereiro deste ano para regularizar a situação. Vencimentos que aconteceram até o primeiro semestre do ano passado têm o prazo até março. Para julho e agosto, o limite é abril. Setembro e outubro, até maio. E para novembro e dezembro, o bloqueio pode acontecer se a prova de vida não for realizada até junho deste ano. A prova de vida é feita no banco, de modo geral no banco, e para um grupo de 5 milhões de beneficiários, é possível a realização da prova de vida por biometria facial. A biometria facial o cidadão faz pelo celular. Para quem tem mais de 80 anos ou algum problema de mobilidade, a prova de vida pode ser solicitada para ser feita em casa. E para as pessoas que têm problemas mentais, essa prova de vida pode ser feita por um responsável legal na agência bancária. Uma pessoa que está em coma, uma pessoa que já está com Alzheimer ou está com algum tipo de demência, algum tipo de problema mental, essas pessoas não podem solicitar a prova de vida na residência. Nesse caso, um responsável legal tem que entrar com um processo na justiça de interdição judicial, e aí vai ser nomeado um curador, e esse curador é que vai fazer a prova de vida. Dona Angelina reconhece a importância da volta da prova de vida para evitar fraudes no benefício. Não sei por causa dessas fraudes, né? Mas eu tenho medo de fazer assim também, mas é importante, né? E aqui na capital paulista, a população em situação de rua cresceu 31% nos últimos 2 anos. De acordo com o censo antecipado pela Prefeitura de São Paulo, a situação social da cidade foi agravada pela pandemia de Covid-19 e pela crise econômica. Quem tem mais informações é a Danusa Rego. Atualmente, há 31.884 pessoas nas ruas da cidade de São Paulo. Em 2019, eram 24.344 pessoas. O aumento numérico é de 7.540 pessoas, o equivalente a toda a população em situação de rua no Rio de Janeiro. Outra comparação indica que o contingente de situação de rua já é maior que o número de habitantes da maioria das cidades do estado. Para se ter uma ideia, das 645 cidades paulistas, 449 têm quantidade de moradores menor do que a população em situação de rua aferida na cidade de São Paulo. Não é difícil perceber aqui em São Paulo as moradias improvisadas, as barracas que por muitas vezes abrigam famílias. Aliás,
Outro dado do censo é o perfil mais familiar para a situação de rua. Os principais motivos apontados pelos entrevistados para estarem em situação de rua foram os conflitos familiares, a dependência de álcool e outras drogas e a perda de trabalho ou renda. O levantamento também mostra que a maioria das pessoas em situação de rua trabalha de alguma maneira. O desejo de sair das ruas é da imensa maioria, 92,3%. 45,7% sairiam da rua conseguindo um emprego fixo, 23,1% tendo moradia fixa, 8,1% se retornassem para casa de familiares ou resolvessem conflitos e 6,7% se superassem problemas com álcool ou outros tipos de droga. Danusa Rego, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. E essa pesquisa foi encomendada pela atual gestão por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. Para finalizar, amanhã é aniversário da cidade de São Paulo. Você acompanha aqui na TV Canção Nova a missa ao vivo da Catedral da Sé, presidida pelo cardeal Dom Odilo Scherer, a partir de 9 horas da manhã. A celebração solene da conversão de São Paulo marca também o dia da fundação da cidade. Portanto, o aniversário de 468 anos. São essas as nossas informações daqui de São Paulo. Yara Reinaldo. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para você. Daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos também da capital federal. Olha, mudamos de assunto para falar sobre saúde mental, que é pauta da campanha neste mês conhecida como Janeiro Branco. Com o advento da pandemia de coronavírus, parte da humanidade se viu abalada emocionalmente. Por isso, as campanhas são importantes para gerar conscientização e orientar a população. Neste mês, são realizadas ações e reflexões sobre o assunto, que está entre as preocupações dos profissionais de saúde de todo o país. O psicólogo Elison Santos comenta. A nossa mente precisa governar a nossa vida. E por isso ela precisa estar bem. Quando estamos bem mentalmente, nós dificilmente nos entregamos ao medo e dificilmente construímos comportamentos baseados no nosso medo. Dificilmente nos entregamos às tristezas, apesar de saber vivê-las e saber que a tristeza muitas vezes fará parte da nossa vida. Quando estamos bem mentalmente, dificilmente nos entregaremos às preocupações do amanhã, porque saberemos viver o agora e teremos mais paciência para lidar com os problemas. O nosso corpo pode adoecer, o mundo à nossa volta, as nossas relações sociais podem enfrentar problemas, mas se a nossa mente está bem, nós saberemos lidar com esses problemas. Precisamos ter uma sociedade mais pacífica. Precisamos ter uma vida melhor. E isso é possível. E nós sabemos que isso é possível. Então precisamos cuidar da nossa mente. Às vezes vamos precisar da ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neurologista para cuidar da saúde mental. Mas a primeira pessoa mais importante, o primeiro responsável pela sua saúde mental é você mesmo. Então você precisa cuidar dessa saúde mental. Estamos terminando o mês de janeiro, mas começando o ano. Que esse janeiro branco, que é chamado janeiro da saúde mental, possa se estender por todo o ano, para que esse ano possa ser melhor. Vamos ter muitos problemas, vamos ter muitos desafios, mas se cuidarmos bem da nossa mente, vamos saber lidar com esses desafios. O Canção Nova Notícias está de volta. Agora vamos a Brasília com Rodrigo Salles, que tem informação sobre o orçamento do governo este ano. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite a vocês, boa noite a você que nos acompanha pelo Canção Nova Notícias. A Lei Orçamentária de 2022, que define como o governo federal vai poder gastar o dinheiro público ao longo do ano, foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, com alguns vetos. O texto foi publicado no Diário Oficial da União.
O orçamento de 2022, aprovado no ano passado, tem previsão de gastos superiores a 4 trilhões e 700 bilhões de reais. O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com vetos. 3,18 bilhões foram cortados, 1,36 bilhão de emendas de comissão e 1,82 bilhão de despesas gerais dos ministérios. O orçamento destina quase 90 bilhões de reais ao programa Auxílio Brasil, 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, valor menor do que os 5,7 bilhões pretendidos por parlamentares. A equipe econômica autorizou ainda 1,7 bilhão para o reajuste de servidores e mais de 16 bilhões de emendas do relator. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Obrigada, Rodrigo. Até já. Chegou a hora da previsão do tempo. O mês de janeiro está acabando e o sol deixando as temperaturas cada vez mais elevadas. Além do clima quente, a chuva volta a se intensificar na Bahia, deixando os baianos em alerta. Vamos conferir aqui no mapa. A chuva forte com risco de trovoadas e ventos moderados permanecerá em todo o leste baiano, desde o Recôncavo passando por Salvador até o sul do estado. A instabilidade persiste também sobre Sergipe. São esperados na região pelo menos 40 milímetros de acumulados de chuva. No norte do país, a chuva será constante em toda a região, com alerta de tempestades entre Tocantins até o Amazonas. Na capital paraense, a temperatura pode atingir os 34 graus. Vamos descer aqui no mapa. Chegando ao centro-oeste, a área de maior instabilidade se concentrará entre o norte do Mato Grosso e Goiás. A mínima atinge os 25 graus em Cuiabá. A semana começou com previsão de frente fria no sul do Brasil. Mesmo com a entrada de uma frente fria e chuvas mais fortes, principalmente sobre o sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e centro do Rio Grande do Sul, as temperaturas permanecem altas. Máxima de 37 graus em Porto Alegre, mínima de 24. Por fim, vamos ver como vai ficar a nossa região. Aqui no sudeste, o sol continua elevando as temperaturas, principalmente do Rio de Janeiro. Chuva passageira e menos frequente em São Paulo e Minas Gerais. No Espírito Santo, há alerta de temporal e queda de granizo. Máxima de 36 graus no Rio de Janeiro e 34 em São Paulo. Em Belo Horizonte, mínima de 17 graus e em Vitória, mínima de 23 graus. Olha, nos últimos dias a gente tem mostrado aqui no Canção Nova Notícias o impacto provocado pelas chuvas em Minas Gerais e no sul da Bahia e da seca no Rio Grande do Sul. Tanta água ou a estiagem extrema já estão chegando à mesa do consumidor. Desde o início do mês, Douglas tem usado a criatividade na hora de comprar os itens da salada do restaurante. É que alguns produtos estão em falta e outros estão bem mais caros. Aquela saladinha trivial, geralmente é alface, tomate, cenoura. Mas a gente está tendo que mudar. Então, batata está na oferta, faz a maionezinha de batata e manda para o cliente no delivery. Na Ceasa de Minas Gerais, basta circular um pouco para entender o que tem puxado a alta de muitos desses produtos. Aqui na Central de Abastecimento do Estado, a oferta dos hortigranjeiros, que inclui legumes, verduras e frutas, teve uma queda de 20% nessa primeira quinzena de janeiro. O principal motivo para a queda está no excesso de chuva das últimas semanas, que impactaram a produção em várias regiões de Minas Gerais. A alta de preços foi na ordem de 4,5%. O tomate teve uma alta de 53%, a batata de 51%, a cebola de 17,8%. Segundo o balanço feito pela Emater de Minas Gerais, cerca de 127 mil produtores sofreram algum tipo de impacto na atividade por causa das chuvas. O problema não é o aumento, não está tendo produto. Você pode chegar no supermercado, sacolão que está faltando, o pessoal do Rei está procurando aqui. A produção de Márcio caiu quase pela metade. O tomate estraga, né? Apodrece, dá acidez, o pé abaixada. O pé vai inchar, cai muita água, vai morre. Se em Minas Gerais as fortes chuvas causaram a alta dos alimentos, no Rio Grande do Sul,
é a estiagem extrema que tem tornado grãos e hortaliças mais caros. É uma estiagem severa, onde, num primeiro momento, a estiagem ela atinge as plantas anuais, milho, soja. Em segunda instância, atinge as plantas perenes, uva, citros. Em terceiro, tu atinge as águas mais profundas. A produção nas lavouras gaúchas só deve se normalizar com a regularidade das chuvas. Já em Minas Gerais, a expectativa é que em 2 meses os preços voltem a se estabilizar. Enquanto isso, a dica é pesquisar. Estamos de volta e nossa conexão novamente é com Brasília. Rodrigo Salles traz outras informações. Rodrigo. Estamos de volta. Escolas de todo o país se preparam para um novo momento, o retorno às aulas presenciais. A pandemia não acabou, mas o acompanhamento dos pais e a participação deles neste início do ano letivo podem trazer mais tranquilidade e segurança às famílias. O momento é de manter o equilíbrio entre as necessidades educacionais e sociais, como também saúde física e mental, observando as preocupações da escola, dos pais e dos estudantes, independente da idade escolar. Eu, assim como muitas outras mães, estou vibrando pelo retorno às aulas presenciais e um pouco apreensiva, ansiosa, né? Um misto de emoções. Mais do que nunca, a família e a escola precisa ser parceira nesse momento. No segundo semestre de 2021, a maioria dos estados brasileiros determinou o retorno das aulas presenciais, mas algumas instituições adotaram a medida de forma gradual, ou seja, não voltaram todos os alunos ao mesmo tempo. Houve uma escala para diminuir o número de pessoas em circulação. Agora, em 2022, o sistema educacional deve promover uma retomada mais completa. Eu acho que temos que começar a encarar esse novo normal mesmo e principalmente dentro das escolas. É fundamental esse retorno da aula presencial. Mas além do protocolo de segurança já adotado desde o início da pandemia, existem orientações específicas para cada aluno, de acordo com sua fase de desenvolvimento. Por exemplo, separar um saquinho, guardar as máscaras que você vai utilizar durante o dia, identificar a sua máscara, colocar o nome, um adesivo, algo que identifique para ninguém utilizar a máscara errada. Além disso, as crianças mais novas devem aprender quais as formas de prevenção, quais são os sintomas e como ocorre a transmissão da Covid-19. Isso de uma forma mais lúdica. Enquanto adolescentes e jovens devem discutir abertamente com os pais, com os professores, a questão da transmissão. Através da parceria entre equipe docente, alunos e familiares, compreendendo as necessidades de cada um, é possível dar continuidade ao processo educacional de forma tranquila e segura. Durante o período da pandemia, as micro e pequenas empresas puxaram a criação de empregos formais em 2021. Dos cerca de 2,5 milhões de postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro a setembro, 1,8 milhão originou-se em pequenos negócios. O comércio tem enfrentado muitas dificuldades ao longo da pandemia. Em 2020, por exemplo, quando as lojas fecharam temporariamente as portas por causa das medidas sanitárias, foi um sufoco para muitos empresários. Em 2021, com a flexibilização das medidas, o comércio ganhou fôlego novamente. E no meio desse desafio que é manter o negócio de pé, as micro e pequenas empresas tiveram um papel importante. Um levantamento do Sebrae aponta que entre julho de 2020 e julho de 2021, os pequenos negócios criaram 2 milhões de vagas com carteira assinada, o que representa 71% dos postos abertos no país durante esse período. Nós viemos numa retomada positiva, viemos caminhando bem e agora nós estamos avizinhando de um ano que devemos crescer a economia 4%. Segundo o Sebrae, as micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza do comércio no Brasil. Isso porque representam 53,4% do PIB deste setor, um resultado que só vem crescendo nos últimos anos.
No PIB da indústria, a participação é de 22% e já se aproxima das médias empresas. E no setor de serviços, mais de um terço da produção nacional, 36%, tem origem nos pequenos negócios. Os principais motivos para o bom desempenho na economia brasileira são a melhoria do ambiente de negócios. Houve uma boa reinvenção para a fidelização do cliente, para a renovação de produtos. Houve um bom trabalho de superação do brasileiro, da micro e pequena empresa brasileira. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para você. Até amanhã. Olha, a gente agora fala sobre espiritualidade. Mais um ano que se inicia e com ele a expectativa de um novo tempo. E se você pudesse contar com a intercessão de um santo nessa retomada e descobrir quem é esse amigo do céu de forma online? É o que muita gente tem feito. Confira na reportagem de Mauricéia Silva e Genilson Passetti. Há cerca de 8 anos, Adriana participa da escolha do Amigo do Céu. No ano de 2020 para 2021, São Francisco de Sales, doutor da igreja, um homem nobre, um homem de temperamento forte, assim como o meu, me escolheu. Hoje nós temos a possibilidade de ter na Igreja Católica vários santos, né? Eu, por exemplo, gosto muito de São Francisco, de Santo Antônio, de São João Paulo II, São Francisco de Sales. E a importância é saber que esses homens conseguiram chegar até o céu através da santidade de vida. O Amigo do Céu é uma tradição da comunidade católica Shalom que existe desde o ano 2000, onde se sorteia um amigo que vai auxiliar o escolhido no caminho de santidade durante o ano. Veio, na verdade, de uma inspiração da nossa cofundadora, Emi Nogueira, numa partilha informal, em que ela partilhou de uma tradição que ela já tinha de tirar um santo padrinho através das carmelitas. O sorteio pode ser feito através do PDF disponibilizado na página do Amigo do Céu por meio de papéis com os nomes dos santos. E para quem preferir, também foi disponibilizado o sorteio online. Segundo o site, para aquele que participar, é recomendado que se faça antes um breve momento de oração, para que se entregue o ano. A retirada também deve ser precedida de uma oração ao Espírito Santo. Aqueles que são próximos a um santo de devoção podem constatar que eles são uma escola de santidade e amizade com Deus Todo-Poderoso. Assim, a devoção ensina que tudo é graça de Deus e de que não apenas os esforços humanos podem contribuir para que se chegue à santidade. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os santos têm consciência de que os seus méritos são pura graça. Nós, católicos, não adoramos nada que não seja a Deus, mas nós veneramos sim, veneramos os santos, veneramos a Virgem Maria, sabemos da importância. Quando dizemos que veneramos, nós colocamos a importância devida para aquilo e não colocar aquilo ou aquela pessoa no lugar de Deus. O Papa Emérito Bento XVI corrigiu a declaração do recente relatório sobre a gestão dos abusos na Arquidiocese Alemã de Munique e Freising. Em comunicado enviado pelo seu secretário pessoal, o arcebispo Georg Genswein, Bento XVI disse que, ao contrário do que foi afirmado anteriormente, ele participou de uma reunião do ordinariato quando era arcebispo de Munique, no dia 15 de janeiro de 1980. O erro na nota foi cometido por um descuido na elaboração do seu parecer e será esclarecido posteriormente. Bento XVI sente muito por esse erro e pede desculpas. O Papa Emérito, que completa 95 anos em 16 de abril, divulgará um comunicado sobre o relatório. Em seu pontificado, lutou com força contra a chaga dos abusos. Atualmente, ele se esforça para ler na íntegra o documento com mais de 1000 páginas sobre os abusos na Diocese de Munique. Bento XVI se diz cheio de vergonha e dor pelo sofrimento causado às vítimas e que seus pensamentos se dirigem às vítimas que tiveram que suportar abusos sexuais e indiferença. O Vaticano publicou hoje a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que este ano será celebrado em 29 de maio. E depois de dedicar a mensagem anterior aos verbos ir e ver, o Papa acolheu o verbo escutar.
O Papa escolheu o dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos comunicadores, para tornar pública a sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. O pontífice escolheu como tema escutar com o ouvido do coração e explicou que ouvir não é só uma questão física e que o verdadeiro órgão da audição é o coração, ou seja, o desejo de nos colocar em relação com quem nos fala. Diz que a escuta é o primeiro ingrediente indispensável do diálogo e da boa comunicação. Não há um bom jornalismo sem a capacidade de ouvir e reforçou que este é um dos aprendizados basilares do jornalista, ouvir várias fontes. Há um outro risco do excesso de informação, o Papa deu o nome de infodemia. Isso é um grande fluxo de informações sobre um tema específico, neste caso sobre a Covid, nem sempre fundadas e críveis, gerando uma desconfiança na sociedade. O Papa concluiu a mensagem analisando a dimensão da escuta dentro da igreja. Quem não sabe escutar, disse o Papa, em breve já não será capaz de ouvir nem sequer a Deus. O texto completo está disponível no nosso site, noticias.cançãonova.com. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias. Pois é, com a escuta que nós nos comunicamos melhor. Olha, são boas ações que ajudam a multiplicar o bem. A Canção Nova é mantida por ações de sócios, amigos e benfeitores que mantém essa obra que faz a diferença na vida de milhões de pessoas. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas como você. Vejam só, estamos com 61% de nossa meta na campanha de janeiro, que só tem mais 5 dias úteis para terminar. E a Canção Nova conta com você. Multiplique o bem. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. E obrigado por sua generosa contribuição. E chegou ao fim uma jornada de 4 anos e 4 meses. O peregrino que saiu de Caruaru, em Pernambuco, em 2017, chegou neste fim de semana ao seu destino, o Santuário Nacional em Aparecida. Para agradecer a cura de uma trombose, pelo caminho, o seu Pedro se tornou um missionário da fé, da esperança e do amor. Caminhando tanto tempo, não podiam faltar histórias e ensinamentos. Uma jornada que durou 4 anos e 4 meses atravessando o país. Isso é um chamado, não é do homem não, do homem daqui na terra não, que nós somos todos iguais, cheios de pecado. Foi de Deus, o nosso Criador. Encontramos seu Pedro, este senhor de 80 anos, em um momento de descanso, muito merecido por sinal. Para agradecer a cura de uma trombose, ele saiu em peregrinação em 1º de outubro de 2017 de Caruaru, em Pernambuco, com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. E a cada passo, muitos foram os desafios. E, segundo ele, sem medo algum. Eu dormir nas matas, chegar assim, na mata, armar a rede, só eu e Deus Nossa Senhora. Seu Pedro contou com muita ajuda, como anjos que o acompanharam, com alimentos, cuidados médicos, entre eles o casal Eric e Daniela, que nos últimos 30 dias sentiram na pele a fé do homem da cruz, do pagador de promessas, e viram suas vidas se transformarem. Aprendizado, amadurecimento, conhecimento, várias histórias, né? Muitas conversas boas. Como ele fala, a gente é filho Guedes agora, né? A presença física deles ajudou na saudade de casa. Mas mesmo de longe, é como se a família estivesse carregando a cruz junto com seu Pedro. A gente vem acompanhando a trajetória do meu pai através das redes sociais, informações que vocês passam, vocês que seguem a meu pai, vocês que admiram, né, a fé dele, e principalmente vários grupos de WhatsApp formados por caminhoneiros e por outros peregrinos, né? A família de sangue agradece a família da estrada. O Alexandro, caminhoneiro, encontrou seu Pedro em 3 oportunidades pelo país. Uma delas na chegada ao seu destino. Eu chego a ficar emocionado, cara, com tanta disposição, né? Com tanta fé que esse homem tem. Presenciei cada momento. Isso é um aprendizado de vida, né? A cruz que saiu lá da casa do seu Pedro, em Pernambuco, pesava 33 quilos. A mesma idade de Jesus quando foi pregado nela. Tempos depois, a cruz se aproxima da casa da padroeira do Brasil e parece pesar um pouco mais. Com ela estão chegando diversos pedidos de oração. Ao longo do caminho ele pensou em desistir, mas a sua fé e de tantas outras pessoas permitiram com que os seus passos continuassem. E 63 anos depois da primeira visita à Aparecida, ele está de volta. O santuário para ele é novidade, os passos em agradecimento não.
Deus e Nossa Senhora me acompanhou e vai me acompanhar até a vida eterna. Esse espírito missionário de seu Pedro é um belo testemunho de fé, né, Reinaldo? As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes, a partir de 8 horas, à transmissão da Santa Missa, direto de São Paulo. E logo depois, tem Buscai as Coisas do Alto, com o Padre Léo, e o tema Amar para Ser de Deus. E às 10, assista ao programa Revolução Jesus. A gente se vê amanhã, uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã. Você fica agora